Olá, boa noite. Está no ar aqui pela TV Pantanal, o programa Opinião desta quinta, 25 de junho. Muito bom ter você aqui, quinta-feira, 25 de junho, o programa Opinião, que começa agora e vai até às 8h30, como sempre, de segunda a sexta, aqui no canal 22, TV Pantanal, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação. E aí, como vão as coisas? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Aliás, eu espero que você esteja sempre bem, daí para melhor, não é? Ainda mais em tempos pandêmicos. Que você se cuide, que você cuide também das pessoas que estão próximas a você, especialmente aquelas que estão no chamado grupo de risco. Tem muita gente aí contraindo essa doença, essa terrível doença, não é? Que infelizmente acomete muitos brasileiros, mato-grossenses, cuiabanos, enfim. É preciso se cuidar. E a gente vai estar conversando aqui ao longo espera estar contando aqui, daqui a pouco, com o deputado federal José Medeiros, que não chegou aqui ainda à sede da TV Pantanal, mas está próximo aqui. Não entrou ainda porque está participando de uma sessão virtual na Câmara Municipal. Inclusive está aqui numa das esquinas próximas aqui à nossa sede. Já vai estar aqui a postos conosco para o programa Opinião desta noite. Eu estava falando aqui e vou ter aqui ao meu lado, já estou tendo aqui ao meu lado, como sempre, meu colega, meu companheiro, meu amigo, o professor Lorenberg. Lorenberg, boa noite, mais uma edição do Opinião. Bom, né? Muito Estamos bom. Aqui juntos de novo. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco. Aliás, sábado nós completamos o segundo mês 60 dias de apaixonados. Isso é bom. 60 dias apaixonados. Olha, isso graças a você que nos acompanha todos os dias, não é? E a gente deve tudo a você e que o espaço é seu, inclusive. Você pode ligar, pode deixar seu recado via WhatsApp. A sua mensagem via WhatsApp, a pergunta, não precisa ser necessariamente referente ao assunto ou ao entrevistado. De repente, evidentemente que a gente prioriza os assuntos que estão, não é? Por exemplo, pandemia, as políticas sanitárias, enfim. Toda e qualquer opinião pertinente, não é? Que tenha, evidentemente, sentido, a gente absorve aqui perguntas, enfim, tanto para o entrevistado como também para a bancada como um todo. Então, nós temos sempre o WhatsApp ativo, 99932-2529. Está aqui o professor Lorenberg, que sabe tudo, que tem opinião formada sobre tudo e opiniões coerentes, não é? E a gente vai estar discorrendo ao longo de todos os programas, como sempre temos feito, sobre esses temas aí que estão assolando a nossa população em todos os níveis. Eu estava falando aqui, professor, enquanto o Medeiros ainda não toma assento à bancada, que essa doença ela é implacável e no âmbito político, por exemplo, no cenário político, ela já fez vítimas aí. Aqui no estado, por exemplo, o governador já foi acometido, já se recuperou. Eu tenho informação, ontem eu estava conversando por telefone com o senador Carlos Fávaro. O Carlos Fávaro também está com Covid-19. Aliás, quando eu conversei ontem com o Carlos Fávaro, ele atendeu o telefone quando estava no hospital. Então, o Carlos Fávaro também tem Covid-19, ainda não se recuperou. Ele disse que foi um pouco grave, mas não está correndo nenhum risco, não é? Já está por receber alta, inclusive, pelo que eu entendi. E aí nós temos outras informações de outras autoridades também políticas aqui. O Paulo Araújo, também deputado estadual, foi acometido, já se recuperou. E a última aí é o secretário de Estado de Saúde aqui, o Gilberto Figueiredo, que também está com Covid-19. A gente espera aí que o Gilberto, viu, secretário, que o senhor se recupere, que não seja grave, que se recupere logo. Se eu precisar aí, não tiver muita rejeição, tome cloroquina, ivermectina, tome aquilo que for necessário para que não se agrave, porque afinal de contas a gente precisa de cuidar da saúde independente de ideologia. Mas eu espero do fundo do coração que o senhor, que é uma pessoa do bem, não é? Que o senhor se recupere logo e que possa voltar aí, porque a saúde pública de Mato Grosso
e a gente vai estar conversando muito sobre isso hoje aqui com o Medeiros, precisa muito do senhor, precisa muito da sua inteligência, da sua liderança diante dessa pasta tão complexa e que está mais complexa ainda por conta dessa pandemia. E eu falei do Gilberto, falei do governador, falei do Paulo Araújo, falei do Carlos Fávaro, sem falar também do Adriano Silva, que infelizmente nos deixou, que é ex-secretário aí, que foi secretário, que estava na ativa como secretário de Estado, que já foi deputado estadual e que infelizmente não resistiu à Covid-19. Não é isso, professor? Temos que tomar cuidado. Exatamente, Paulo. Você disse tudo. Aliás, o secretário Gilberto Figueiredo tem feito um belo trabalho. Aquela ação do governo do Estado com relação à Santa Casa foi uma ação extraordinária. Então a gente não pode negar e não pode esconder os feitos, assim como também nós não devemos esconder os desacertos. Falar tudo, mas o secretário tem feito um belo trabalho, sim. Aliás, esteve conosco, foi um bom bate-papo, enriquecedor, com a participação do conjunto telespectador. Mas acrescentando 2 pontos que me parecem importantes, amigos. O vírus, ele é tão perigoso que ele ataca os principais órgãos do corpo do ser humano, entre os quais, exatamente o pulmão. Quem teve o Covid, ou quem tem o Covid, tem que observar 25, 30, tem alguém que chega até 70% de prejuízos do pulmão. Olha bem, isso não é simples, amigo. É grave. Uma segunda observação que deve colocar também para todos nós. No dia 8 deste mês, veja, amigos, dia 8 do mês de junho, Mato Grosso contava com apenas 4.225 infectados, contaminados. Veja, um pouco mais de 4.200 contaminados. Óbitos, apenas 126 óbitos. A minha palavra apenas aí é só para chamar a atenção do crescimento extraordinário dos números. Ontem, hoje eu não sei os números porque ainda não foi publicado, pelo menos até a hora que eu estava em casa não tinha sido publicado, mas até ontem nós tínhamos quase 445 óbitos. Veja, 17 dias depois, pulou-se de 126 para mais de 440 óbitos. Contaminados, mais de 10 mil contaminados. Nós tínhamos 4.200 contaminados. Veja, Paulo, a gravidade da situação. E ela se torna muito mais grave quando nós levarmos em consideração um outro item. Mato Grosso é um dos estados que menos faz teste. Isso significa dizer, se nós fizéssemos testes, o número de contaminados seriam 6 vezes mais do que temos registrado. Sem falar que muitas pessoas fazem o tratamento em casa. E quantas dessas pessoas já morreram em casa? Quantas dessas pessoas? São dados, amigos, que a gente tem que levar sempre em consideração para nossa reflexão, para nossa avaliação. Eu estava conversando antes de começar o programa com o cinegrafista, o meu amigo Gerson, nós estávamos batendo um papo a respeito. Quando a gente fala em contaminado, quando a gente fala em mortes, mas é alguém muito distante de nós, Paulo. Não é um parente, não é um amigo, não é alguém que nós conhecemos. Mas quando bate a porta, quando se aproxima da gente... Aí a coisa fica muito mais complicado, Paulo, muito mais complicado. Por exemplo, na semana que passou, eu estava olhando, acompanhando os sites e me deparei com a notícia de um amigo de infância havia morrido no mês de maio. Amigo de infância. Isso me deixou muito mais triste, porque é alguém que você passou a infância toda. E tem um negócio que deixa a gente mais apavorado ainda, por exemplo, vamos falar de uma forma mais direta. Se alguém, especialmente do grupo de risco, mas qualquer pessoa, sendo ou não do grupo de risco, se contrair a Covid e se porventura, Deus o livre e guarde, isso complicar e a pessoa chegar ao ponto de ser entubada e perder a vida, é tão assim fácil de entender. Veja bem, a pessoa está hoje aqui ao seu redor, conversando no trabalho ou na família,
E aí a pessoa descobre que está com Covid, aí tem os sintomas, e aí o diagnóstico, não é? E aí precisa ser entubada e não dá mais certo e acaba perdendo a vida. Aquilo que foi aquela reunião que estávamos todos juntos ontem no trabalho, reunidos, até rindo, né? De repente houve a questão dos sintomas, foi entubada, morreu. A pessoa que é próxima, amigo ou parente, ela sequer vai acompanhar o funeral. Exatamente. Tem que ser à distância. Quer dizer, eu quero dizer com tudo isso que a despedida pode estar sendo agora. Exatamente. A despedida pode estar sendo nesse momento aí, junto aos seus colegas, seus amigos e parente, então, não é? Aí eu estou falando da Covid, mas isso serve para toda e qualquer situação, doença ou não. Você pode ir ali na esquina e o acaso, né? Então, quanto à Covid propriamente, cuidado, todo cuidado do mundo, seja você acreditando ou não nessas recomendações, que a gente também fica em dúvida às vezes, mas a gente tem que tomar cuidado. Prevenção. Isso, aí temos que lavar a mão, higienizar, temos que usar o álcool gel, o álcool 70 graus, 70%, perdão, e também temos que evitar as aglomerações, não é, que elas sim causam. E isso vale também para os poderes públicos. Você vê ônibus super, mega lotados aí, sem respeitar o devido distanciamento. Ô Lorenberg, eu queria aqui, eu falei do Gilberto Figueiredo, aliás, quero mandar um abraço também para o Beto 2A1, que também está com Covid. Melhoras aí, boa recuperação para você, Beto, que também é do núcleo ali, do staff do governador Mauro Mendes. O Gilberto mandou aqui para mim o quadro, a atualização. Hoje, né? De hoje. Atualização de hoje, dia 25 de junho. Veja bem, confirmados, não é? 12.601 casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso. 12.601. Óbitos, que a gente não pode deixar de falar. Hoje há o registro de 476 óbitos. Significa dizer que nós vamos fechar a semana com mais de 500 óbitos, se mantiver tem mantido pelo menos esse ritmo, não é? Então, 476 óbitos. E aí tem recuperados, que são 4.437. Quer dizer, está aumentando de forma avassaladora. Muito. Aí aquilo que o Paulo falou agora há pouco, se nós repetíssemos toda hora e todo instante, ainda é pouco. Nós temos que ter o cuidado, nós temos que contribuir, não apenas jogar a responsabilidade para os agentes públicos, não apenas jogar para os poderes constituídos, mas nós também temos uma tarefa importante para conter o avanço do vírus. Ora, se há o vírus, eu já disse isso em outras oportunidades, Paulo, mas é preciso a gente repetir sempre. O vírus não tem a sua casa própria, a sua morada própria. Ele transforma o nosso corpo em sua própria morada. E através do nosso corpo, ele contamina outros. Ele vai chegar para outras pessoas. Veja, o corpo humano é o depósito, é a morada e é o instrumento utilizado pelo vírus para a sua expansão. Isso significa dizer que nós temos que tomar cuidado para evitar esse crescimento, para evitar essa expansão. Veja quantos mil pessoas já morreram no mundo todo. Quantos prejuízos econômicos, sociais que vem provocando esse vírus. E ainda nós não sabemos como lidar com ele. Esse é o mais apavorante que seja. Muitas informações desencontradas, não é? Muitas. E aí as autoridades, elas se balizam, né? Se norteiam por aquelas que vêm aparentemente de cima das entidades que elas julgam mais representativas, não é? E aí a entidade às vezes diz uma coisa, aí depois desdiz, né? Desmente, diz que não é aquilo, não era bem aquilo, aí vem a outra entidade, enfim. Olha, eu queria só para completar aqui, antes de chamar o intervalo comercial, dizer que em termos de leitos disponíveis
o que deixa a gente mais apavorado. UTIs, segundo o relatório que me mandou aqui o Gilberto Figueiredo, leitos de UTIs disponíveis via SUS, 29 apenas. Gente, apenas 29. Eu não queria que fosse você ou algum próximo a você, nenhum de nós, que precisasse aí de uma unidade de terapia intensiva por conta de qualquer coisa, muito menos de Covid. E, no geral, os leitos clínicos, de uma forma geral, disponíveis, 580, também é muito pouco. Enfim, após o intervalo comercial, vamos ver se a gente já consegue colocar o Medeiros por aqui, ver se já está aqui na sede, e a gente volta a falar mais dessas questões aí relacionadas ao nosso cotidiano, especialmente a tal da pandemia. Eis que surge ao meu lado esquerdo aqui, não que ele seja de esquerda, mas Medeiros, José Medeiros, deputado federal e que também preside o Podemos aqui no estado de Mato Grosso. Já vou cumprimentar aqui, antes de cumprimentar, vou cumprimentar e depois eu vou ler aqui uns negócios que eu tenho que ler aqui. Muito bom tê-lo aqui, ainda que antes tarde do que mais tarde, né, deputado? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Então, olha, o Medeiros vai estar aqui, você pode mandando sua pergunta se tiver aí, via WhatsApp, 999322529. Eu quero destacar antes os destaques, destacar os destaques é bom também, destacar o que temos de mais importante no gazetadigital.com.br nesse momento. Prefeito recorre mais uma vez contra lockdown em Cuiabá. Descontente com as duas derrotas na justiça, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, ingressou com um novo recurso que busca reverter a decisão que determinou quarentena obrigatória em Cuiabá. Desta vez, o MDBista ingressou com um pedido de suspensão de liminar. Por enquanto, segue valendo aí a regra que determinou quarentena obrigatória na capital e também em Várzea Grande. E tem também esse destaque aí, que é esse mesmo, o governador Mauro Mendes critica a falta de apoio de Bolsonaro a Mato Grosso na pandemia. O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do Democratas, criticou na manhã desta quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, pela falta de apoio a Mato Grosso durante essa pandemia do novo coronavírus. Aí. Segundo o governador, é preciso uma, aspas, liderança de governo, liderança do governo federal, não só de recursos nesse momento de crise. Ele está certo, deputado Medeiros, o senhor que é vice-líder lá na Câmara, né? Câmara ou Congresso? Na Câmara, né? Na Câmara. Ele está certo ou ele está chorando de barriga cheia? Porque parece que, eu estava vendo agora há pouco na live do presidente, toda quinta-feira, o Paulo Guedes participando, dizendo que já mandou 150 bilhões do governo federal para os municípios, e a gente compreende que os municípios que fazem parte do Estado, fora as ajudas que têm vindo, né? Mas ele está falando que além do dinheiro tem que também liderar. Mas tem uma decisão aí do STF que meio que tira isso, meio que esvazia isso ou não? Olha, o Mauro é gato. Eu só não sei se é pedrez, se é daquele gato pedrez ou se é siamês, mas depois dessa fala aí, sabe por que gato? É comeniano. O governo federal já mandou, a semana atrasada foi em torno de 360 milhões. Fora o que já mandou para os municípios e dinheiro em caixa, dinheiro vivo na folha, custeio. Pode fazer o que quiser. Se o Mauro quisesse ter aplicado isso aí tudo na Covid, para combate à Covid, isso lá no começo já podia ter aplicado. Ontem, mais 61 milhões na veia, dinheiro vivo. Fundo a fundo, não? Fundo a fundo, na veia. Então, mandou mais 20 respiradores, mais IPI, máscaras, equipamentos. Então, aí queremos liderança. Ele tinha um ministro lá do partido dele, gostava de uma entrevista, ciência, foco, toda hora ficava nisso aí. E eu disse desde o início, um dia eu fiz um catatal desse tamanho, mandei pro General Ramos e falei, esse cara tinha que ter feito o quê?
desde o início. Centralizado, fazer tipo uma central de insumos em Brasília. Fazer isso que o Mauro está pedindo aí. Não fez um protocolo, não fez nada. Assim como o Mauro não fez aqui. Eu pedi intervenção na saúde hoje por isso. Eu quero que o senhor fale sobre isso também aqui. Então, o que acontece? O protocolo que veio sair depois que o Mauro teve Covid. Torci para ele, porque as nossas divergências são políticas, a gente tem que... Teve assim como estou torcendo. Critiquei o secretário de saúde, hoje ele pegou Covid, tomara que tenha pleno restabelecimento, fazer minhas orações por ele. Agora, nós não tínhamos protocolo e os médicos todos dizem que não tem nada que mate o vírus, mas essas coisas que levam a pessoa a ter uma inflamação forte que ataca os pulmões, tem remédios que combatem para que não chegue a um estágio grande. Aí, depois que o governador teve a Covid, eu até coloquei nas redes sociais, falei, governador, pelo amor de Deus, atropele o seu secretário, que não é médico, mas está aí impactado ainda pelo Mandetta, e não põe, as pessoas não têm acesso a um protocolo. Tem esse protocolo de Madrid que diz que funciona na Espanha. Os hospitais particulares todos aplicam para evitar que as pessoas vá para o tubo. Essas pessoas que vão para o tubo ficam no mínimo 3 semanas no tubo e quando não morrem, né? E aí, graças a Deus, o Botelho tem mais acesso. Interveio, né? Interveio, e aí o governador mandou e aí parece que todos os municípios estão colocando. É uma chance. Quando a gente está no desespero, é uma chance, pelo menos. Todos os municípios, vírgula. Aqui o Emanuel Pinheiro disse que o corpo clínico, o corpo médico aí da equipe dele lá foi contrária e que até agora não decidiu ainda, no caso de Cuiabá. Mas não é um ponto fora da curva, né, também. Por isso que virou essa coisa toda. Aí eu, quando falo em intervenção, porque assim, tem uns ranços. Eu, por exemplo, acabei de sair de uma live ali, de uma reunião virtual. Que agora virtual da bancada com o governador. E disse para o governador, falei, governador, eu tenho divergências, nós temos divergências políticas. Tenho críticas a fazer, tenho reparos a fazer com a sua administração, ponto. Mas a minha atuação parlamentar não é a extensão das minhas emoções. Eu sou parlamentar representando o Mato Grosso e, portanto, desses 61 milhões aí, 6 milhões e poucos são emendas que eu mandei direto para o senhor aplicar na saúde aí. O senhor aplica onde quiser. E mais 2 milhões e 400 que eu mandei para comprar equipamento aí de tomografia, enfim. Certo. Falei, mas isso aí, essas coisas, essas birras não pode ter. A partir do momento que o sujeito é eleito, ele tem que conversar com todo mundo. E não tá certo essas coisas. Primeiro que eles não têm, eles são meio que um grupo só. O Manuel foi coordenador da campanha dele lá de prefeito. Agora, ele é prefeito da capital, ele é o governador. As pessoas não podem ficar no meio dessa briga aí. Aí fica essa coisa toda. Por isso que eu peguei todos esses negócios, essas arengas deles aí, justifiquei junto ao Ministério da Saúde e falei, olha, vocês precisam ir lá gerir a saúde de Mato Grosso. Porque lá na Cidade Polo, que nem em Rondonópolis, está o Zé do Pátio com a briga com a Santa Casa. Aí a população fica no meio lá. Precisou o Ministério de Conta, o Tribunal de Conta, obrigar o Zé do Pátio a repassar o dinheiro que o governo federal mandou para a Santa Casa para que ele então repassasse. Tem cabimento uma coisa dessa? E as pessoas morrendo. Aí aqui essa confusão. Eu não vou aplicar isso porque meu corpo não sei o quê, não sei o quê. E tudo que esses caras têm feito aí é fechar. Eu vou fechar de cá, fecho de lá, não sei o quê. Não sei o quê. As coisas não podem ser assim. Então, eu vi a crítica aí. O governo federal não tem O que não tem é aqui. Aqui está uma bagunça general. Eles tiveram 4 meses. 4 meses. Dia 28 de abril chegaram os equipamentos. Eu já fiz 80 UTI, não sei lá, não sei aonde, não sei onde. Olha, teve todo o tempo do mundo. Deus nos deu uma janela de oportunidade para organizar esse troço aqui grande. Porque o país estava todo em ebulição e nós aqui tranquilo. Aí ficaram aí brincando de fechar, porque não estava, naquele momento, não estava nem precisando fechar, mas podia ter organizado. Aí ela chegou em algum momento e nós fomos que nem as 10 virgens lá, as virgens que estavam despreparadas. Fomos pego agora de calça curta. Professor Lorenberg, por favor, esteja à vontade. Aprofundando um pouco mais essa resposta, deputado, eu vou citar aqui um trecho que a imprensa publicou
dizendo que o senhor falou isso. Abre aspas. Um colapso atinge atualmente a saúde pública de Mato Grosso. Estamos em um estado de exceção sanitária. As únicas ações efetivas que as autoridades estão fazendo são as publicações constantes de decretos, sem adotar medidas para amenizar o impacto do vírus. Pessoas estão morrendo por falta de atendimento, à espera de leitos da UTI para tratamento do Covid-19. Enquanto isso, o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro estão focados na briga eleitoral. Fecham aspas. A minha pergunta é, esta fala, esse trecho da fala do senhor, justifica um pedido de intervenção à saúde pública de Mato Grosso? Justifica. Justifica porque nós estamos tratando de uma doença que nós vimos o que aconteceu em Manaus, o que aconteceu em São Paulo, e a gente sabe que ela precisa de uma atuação focada. Ela é uma doença que é possível minimizar os danos, mas ela precisa de foco. Ela precisa de estar totalmente focada. E a gente viu casos de sucesso e viu casos de retumbantes fracassos. Mas é preciso que não esteja disperso com outra, não pode ter outras coisas. Então, aqui, por exemplo, em Cuiabá, não foi feito, não foi aumentado leitos. Então, o governador pode ter razão nas críticas de que o prefeito não aumentou leito. Pode ter. Agora, ponto. O que é que o governo tem que fazer? Assumir a coisa e vamos para frente. Não cabe ficar se enrolando no cabelo das pernas, porque é gente que tá morrendo. Então vamos tocar para frente, aciona o governo, chama a polícia, aciona o prefeito, chama a polícia, vê o que tem que fazer. O caso é que, por que eu fiz isso? Ele acabou de me dizer, olha, Medeiros, os números são esse. Acontece que a bancada não tem acesso a esses números. Ninguém consegue falar com esse secretário dele. Isso aí é uma caixa preta em termos de ninguém consegue falar. E todos os dias a gente tem ouvido ele falar que está colapsado, que já não tem mais leitos. Bom, se não tem mais leitos, se teve todo o tempo para se preparar, se a capital está assim e eles não têm mais o que fazer, resta a gente dizer ao governo federal, acuda Mato Grosso. Nós precisamos, vamos deixar o quê? Eu, como representante do Estado, vou deixar, lá em Rondonópolis já está do jeito que está. Fiquei sabendo que Barra do Garça, dos 30 leitos, tem 28 ocupados pelos indígenas. Aqui diz que está colapsado. Vamos esperar mais o quê? Tem que pedir socorro do governo federal, para que assuma, venha e assuma, porque aqui está assim. Mas não veio dinheiro já para cá para fazer isso? Pois é, veio o dinheiro. E esses equipamentos aí, a gente leu aqui, eu li aqui ontem. Se veio dinheiro, veio dinheiro. Diz que veio os equipamentos e não está, então precisa vir gestão. Então, eu li ontem a nota do governo, porque houve aquela polêmica em torno dos equipamentos lá no AIC Tocantins, né? O governo, não é bem isso, que era para os hospitais aí, acho do interior, enfim. Mas aí a polêmica continuou e eu vi o senhor também tratando disso, eu li algum texto seu criticando isso, inclusive, aí. É mais realmente isso que o governo falou ou tem um pouco de incompetência nisso aí? Olha, eu vejo da seguinte forma, nós temos um inimigo comum. Eu penso que não é o momento o momento não é das críticas, o momento é de se resolver os problemas. Então, mas o que eu pondero é o seguinte, esses equipamentos chegaram dia 28 de abril, nós estamos no final de junho. Então, ali, se esses equipamentos vieram para uso em combate do Covid, eles não tinham que ter um lá. Porque era operação de guerra. É operação de guerra, então tinha que estar tudo montado. Ali tinha que ser
acelerado, a coisa a toque de caixa, mandado para os hospitais, montada essa coisa toda. Então, alguma coisa errada teve. Tanto é que o secretário hoje dava pulinho de raiva porque alguém descobriu aquele negócio lá, mas ali tinha, de novo, a coisa ali foi porque alguém do Emanuel gravou um áudio acusando o governo, e ali é a briga de novo, que nada tem a ver com a resolução de Covid. E aí ele explica lá, mas não justifica nada. O que nós queremos é os leitos está morrendo. prontos. O povo está morrendo. As pessoas, por exemplo, vou falar aqui do Milton. Milton era um senhor lá de Rondonópolis, conhecidíssimo, irmão de um grande jogador do Nacional, jogou no Operário aqui, acho que jogou no Misto também, no União, irmão do Euler. E o Dindão, irmão do Dindão, e ele morreu essa semana lá em Rondonópolis, lutou pelos aposentados demais, conhecidíssimo em Rondonópolis. Morreu sem um UTI, morreu de Covid sem um UTI. E aí eu pergunto, quantos, Milton, vão morrer no estado sem UTI? Por quê? Por causa dessas coisas. E aí isso nos aflige. Nós temos 11 na bancada do estado. E aí nós temos que ir para cima, porque essas pessoas estão dizendo, vocês estão fazendo o quê? Eu elegi vocês para isso. Então... o dever de vocês cobrarem. Eu acho que o governador deve ficar muito fulo da vida. Pô, eu estou aqui fazendo de tudo. Não, nós temos que fazer mais. Porque o dinheiro está vindo, está saindo dinheiro pelo ladrão, vamos dizer assim, pelo ralo. Em Rondonópolis está sobrando dinheiro, todo lugar está vindo dinheiro. O governo, o Congresso votou lá dizendo assim, olha, não precisa cumprir teto de gasto, não precisa cumprir nada, não tem nada. Tem licitação, não tem nada. Vamos enfrentar, o que precisar gastar, vai gastar. E o governo está mandando. São bilhões. Poxa, você está com tudo isso e tem prazo, como é que você não compra? Como é que você não põe um leito a mais de UTI em Cuiabá? Aí informaram, tanto o Emanuel quanto o Zé do Pátio, e acho que teve mais prefeito por aí. E acho que até o governo do estado fez isso também. Como o governo ia pagar mais dinheiro por cada leito de UTI, o que eles fizeram? Informaram no papel, mandaram a planilha para o governo federal, para o Ministério da Saúde. Encheu o Mato Grosso de UTI. Aí, lógico, talvez num outro tempo, né? Mas o governo federal, quando foi conferiu, tinha um monte de UTI fake aqui em Cuiabá, mais umas 20 em Rondonópolis. Agora estão tendo, o Cuiabá vai ter que devolver acho que uns 12 milhões, o Rondonópolis vai ter que devolver mais um outro. Estão brincando. Então é isso que nesse momento eu falo, pedi ao ministro, falei com o presidente e falei com o ministro da Saúde, mandei todas as justificativas, falei, olha, precisa disso. Quem sabe diante desse choque hoje, eles se coçem e comecem a trabalhar, porque não é possível. Falar não adianta nada, tem que agir, não é? E concordo com o senhor aí que tem que acabar com essa briga aí entre prefeito, entre governador, porque só política e no meio. Não é momento de. Que nem eu falei, governador. Acabei de falar para o governador. Falei, governador, eu divido do senhor, mas estou acabando de mandar 8 milhões e eu não posso ter a vaidade de querer ter birrinha com o senhor. O senhor é o governador eleito do estado, eu tenho que lhe respeitar, o senhor é o meu governador, o governador de todo mundo. E eu tenho que conversar e tenho que colocar minhas raivinhas e qualquer ranço político de lado, porque eu sou eleito para representar os mato-grossenses e isso me impede de ter qualquer coisa que impeça eu de ter uma boa relação institucional com o senhor. E assim ele tem que fazer com todos os prefeitos e os prefeitos também. Sim. A impressão minha, tem uma pergunta via WhatsApp para o deputado Medeiros, vamos ver quem está perguntando aqui. Boa noite, estou acostumado a ver essas unidades de saúde colapsadas, perdi aí 6 pessoas da minha... Rapaz, 6 pessoas da minha família em 6 anos, cada um por ano, sempre estive no pronto-socorro e sempre foi assim. Os agentes de saúde que trabalham fazem o que podem. É apenas um comentário aqui dizendo... E ele está certo. Atestando aqui. Essa realidade sempre foi assim. O que nós ficamos indignados é porque a desculpa sempre foi que não teve dinheiro. Só que agora veio dinheiro.
Por que não... Eu tenho dito, na Copa, por exemplo, a gente criticava muito. Ver dinheiro na Copa, a turma apanhou um bocado, apanhou. Mas pelo menos ficou a estrutura aí. No Covid, quando começou o Covid, eu falei, vai ser uma outra Copa do Mundo. Não, é pior. Porque na Copa do Mundo, pelo menos algumas obras estão ficando. Tá certo que ficou o VLT aí. Mas agora no Covid, nem isso está ficando. Porque eu achei que era a janela de oportunidade para resolver a saúde do Brasil. Eu falei, agora vai resolver a parte de UTI, nós vamos ficar com a... Era a oportunidade de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garça, da gente resolver de uma vez por todas. Não. E ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E vem o Covidão aí. Aliás, vem não, já está aí em alguns estados. Aí o Pará, então, tá que não passa uma agulha. E tem outros estados tantos aí, e municípios também aí, porque já foram detectadas aí ilegalidades no manuseio, na destinação aí do dinheiro para combate à Covid-19. Vamos ter intervalo comercial agora, eu posso seguir aqui. E tem a questão também do Supremo Tribunal Federal, a propósito disso tudo aí, não é, deputado, que deu aí aos estados e municípios essa incumbência aí de gerir a política de combate à Covid, ou seja, tirando das costas aí do presidente da República. A Constituição, ela como tem as 3 esferas de governo, tem a competência concorrente e colocou para os estados, de fato as coisas acontecem nos estados e municípios, e eu acho que está até tudo bem se realmente resolverem aplicar de forma correta o dinheiro, tudo bem, o governo federal manda o dinheiro, o governo estadual aplica, o governo municipal, mas não está bem, é do jeito que está. Não está. Vocês estão morrendo aí. Professor Lorenberg, deixa uma pergunta para a gente chamar o intervalo comercial. Eu não estou ouvindo bem a minha voz do além aqui, porque está uma chiadeira, mas eu acho... Por favor, deixa uma pergunta para ele responder assim que a gente voltar do break. Deputado, de acordo com o conjunto da imprensa brasileira, e aí eu estou tocando numa questão da presidência da República, do governo Jair Bolsonaro, o comportamento dele, por exemplo, de respeitando o decreto, vou dar um exemplo só para que o amigo possa entender. Ele entrou numa padaria que, de acordo com o decreto do governo do Distrito Federal, não poderia atender um cliente lá dentro da padaria. Ele foi lá e comeu na padaria. Ele não usava máscara, aliás, está usando agora por conta de uma decisão judicial. Ele está usando. E aí tratou o vírus de uma forma menosprezando a força do próprio vírus, chamando de gripezinha e etc, etc. A minha pergunta para o senhor, essa forma de comportar do presidente da República também não é algo que possa diminuir a própria administração, o próprio combate ao vírus? E o Medeiros vai responder daqui a pouco, ele vai pensar direitinho, se ele sabe a resposta, se não vai pedir para os universitários e após o intervalo. Você pode mandar, inclusive, aí, dá tempo ainda, 99932-2529, você manda sua pergunta aí, José Medeiros, que dá tempo de responder ainda após o break comercial, a gente volta já já. Está de volta aqui o Opinião na TV Pantanal. Muito obrigado pela sua audiência, esteja você aonde for, estamos sendo transmitidos ao vivo pela nossa página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Parece que chegou aqui uma pergunta, mas antes dessa pergunta via WhatsApp, o Medeiros vai responder ao questionamento deixado aqui pelo Lorenberg antes do intervalo sobre o comportamento do presidente da República, de não usar máscara, de comer pastelzinho em farmácia quando não se pode, enfim. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí? Na verdade, eu fico muito tranquilo de responder essa pergunta, fico muito contente porque nós estamos numa fase que assim, o grande defeito do presidente da República é justamente esse negócio de ser politicamente incorreto, às vezes no falar, ou de ter ido numa padaria e comido um pastel, e esse tipo de coisa que
essa semana, por exemplo, descobriu que o Barroso tem feito e que muitos de nós, às vezes, tem feito e essas coisas que os seres humanos normais, às vezes, fazem. Sobre a questão da gripezinha, aquilo ali eu entendi mais ou menos como aquela questão da marolinha, se lembra da crise? Bula falou. Às vezes o líder da nação tenta acalmar, no intuito de acalmar, diz esse tipo de coisa. E lógico, eu creio que jamais imaginaria que isso poderia tomar a dimensão que tomou, né? Fala aquilo ali no sentido da gripezinha. E aí, lógico, como ele é extremamente odiado por todos os motivos que nós sabemos. Por exemplo, ele é um presidente que cortou, tinha empresas de comunicação no Brasil que recebia aí bilhões. E ele cortou, e aí ele apanha cedo, à tarde e à noite. E aí, por exemplo, quando ele diz um negócio desse, eles começam a massificar isso. Isso toma uma dimensão muito grande, né? Se não fosse isso praticamente provavelmente passaria até batido, né? Mas isso toma... Hoje, qualquer coisa que ele diga, eu tenho dito, se o presidente ri é porque riu, se não ri é porque não riu, né? Mas eu digo que quase que não tem muita importância. Eu vi até uma explicação do Dr. Drauzio Varela, que quase na mesma época ele tinha também falado um pouco disso, que ele disse o seguinte, falou, olha, isso em determinadas pessoas acaba não passando de uma gripezinha. Em outras pode matar. E de fato isso é uma realidade. Agora, isso soa muito mal quando nós temos 54 mil mortos, né? Então, e aí, lógico, quando pega isso e põe no jornal de grande dimensão e diz, olha, o presidente falou, e aí cria aquela coisa toda, realmente vira aquele pandemônio todo. Chega a ser uma desonestidade, não é, quando se coloca isso, que as pessoas estão morrendo pelo presidente, porque o presidente, apesar das declarações, eu concordo com o Lorenberg, elas deixam mais efervescente o negócio. Mas as medidas propriamente... Desde o primeiro momento, eu tenho dito. O Carnaval, por exemplo. Carnaval foi decreto do governo federal, disse que não poderia acontecer lá em 4 de fevereiro. Foi. E aí os governadores, Dória da Vida, o Witzel... Não, vamos fazer. Vamos fazer. E aí, assim, tem a retórica, mas tem o dever de casa. Isso tem feito, tanto é que você chegava no Planalto, agora foi desmontado, mas você chegava no Planalto, era comitê de guerra. Tinha em torno de 70 e poucas pessoas trabalhando o tempo inteiro nessa questão do coronavírus. Então, assim, era levado muito a sério essa coisa. Agora, lógico que o presidente procurava tranquilizar ao máximo as pessoas e ele tem aquele jeito espontâneo dele de se comunicar, né? Vamos tem pergunta aqui via WhatsApp para José Medeiros, o homem de Caicó. Vamos ver quem está perguntando nesse instante aqui. Boa noite, Medeiros. Sou motorista de aplicativo em Cuiabá e Várzea Grande. Gostaria de saber de você, assim, os aplicativos aqui em Mato Grosso não estão nos apoiando nessa fase e já no resto do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc., lá eles estão ajudando, fazendo aí higienização nos veículos de forma gratuita e também estão tirando 15% de cada corrida apenas aqui em Cuiabá, estão nos cobrando 45%. Conto aí com a sua ajuda. Pedro, motorista de aplicativo. 45%? Mas quem está tirando? A prefeitura? Não, ele está falando que os motoristas estão tirando, né? Que eu entendi, foi isso aí. Eu já entendi que parece que estão descontando deles 45%. Porque tem a gestão também do município sobre isso também, né? Ficou meio confuso ali. Eu vou ver depois essa questão.
Tá. Enquanto, meu Deus, eu também, o que eu entendi foi o que estava escrito ali, não é? Se você puder ser mais direto e der tempo ainda, pode mandar aí explicando melhor. Tem mais uma participação aqui via WhatsApp para o José Medeiros, vamos ver o que ele está perguntando. Boa noite, meu nome é Wilker. Gostaria de saber do deputado em que consiste essa intervenção federal na saúde de Mato Grosso. Wilker. Se houver intervenção federal, o governo federal toma a gestão total e aí, enfim, ele vem coloca um interventor e vem gerir os recursos. Então, o que precisar em termos de equipamento, dinheiro, mas é ele quem vai direcionar, é ele quem vai administrar. Então, não vai ficar com birra com esse, com aquele, aí precisou de alguma coisa lá em Rondonópolis, lá em Sinópolis, enfim, vai gerir a saúde do estado de Mato Grosso. Professor. Deputado, saindo um pouco fora da pandemia, e nós vamos voltar a ela, evidentemente, o senhor recentemente propôs uma CPI na Câmara Federal para investigar casos de abusos de autoridade. A minha pergunta são duas, na verdade. Qual é o objeto da CPI e qual a justificativa do pedido desta CPI? Professor, nós estamos vivendo um momento, há poucos dias até eu conversava com o jornalista Fernando Rodrigues, que a gente vai passando o tempo e fica parecendo aquela lenda do sapo que coloca dentro da água fria, vai esquentando e daqui a pouco ele morre na água fervente porque não percebeu que a água foi esquentando. Nós temos visto cada vez mais o Estado vai regulamentando uma coisa aqui, vai regulamentando outra coisa ali, e a gente vai cada vez mais liberdade de expressão. Algumas liberdades, aliás, várias, a gente vai perdendo. A gente sabe que, desde a criação do Estado, a gente sabe que o homem abdicou de algumas liberdades em prol da segurança, né? Esse é praticamente o esteio principal da criação do Estado. Mas de lá para cá, o Estado tem comido muitas delas. E o Estado brasileiro, ultimamente, tem avançado muito. Então, a gente tem visto em alguns momentos, principalmente agora, quando começou a pandemia, a gente viu algumas coisas muito esquisitas. Aqui mesmo, esses dias, o prefeito Emanuel, eu achei interessante um vídeo que ele colocou, e disse, olha, estou decretando nesse momento toque de recolher. Olha, é forte aquilo. E não estou aqui criticando o Emanuel, não. Vários prefeitos fizeram aquilo pelo país afora. Isso é gravíssimo. Independente da justificativa que se use, do pano de fundo que se use. Quando você pega o texto constitucional... Direito de ir e vir. E fala a questão do toque de recolher, lá é muito claro. Enfim, mas aí tem toque de recolher. Aí nós vimos polícia no Piauí. Araraquara. Na praia, pegando gente assim, pelo cangote. Nós temos visto promotores, nós temos visto juízes, nós temos visto políticos, nós temos visto ministros. As autoridades precisam, em dado momento, refletir um pouco. Olha, vocês são uma autoridade, aspas. Existe uma autoridade maior que se chama povo. E é a Constituição quem diz. Vocês acreditam que esses dias eu coloquei uma hashtag todo poder emana do povo e eu fui citado no inquérito por um triz. A polícia não foi de madrugada
bater na porta da minha casa e por um triz eu não estou respondendo, mas está naquele inquérito que quebrou o sigilo de vários deputados, eu estou citado nele, porque subi uma hashtag... Poder emana do povo, artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo, veja só. Ô Medeiros, tem mais uma participação aqui, a gente vai ser bem breve, tanto na pergunta como na resposta, porque o tempo está acabando já. Vamos ver quem está perguntando aqui, para o deputado José Medeiros. Boa noite. O que o deputado acha do novo ministro da Educação, que é o Carlos, né? Anunciado aí hoje pelo governo, Marlon Correia de Várzea Grande. Aí tem aqui, boa noite, gostaria de saber do deputado a respeito da atuação do Supremo Tribunal Federal no dito inquérito das fake news. Marlon Correia, 2 perguntas do Marlon. Marlon, você está querendo me colocar em confusão com o povo do céu, né? STF que já tem novo presidente ainda. Já? O Fux. Caramba, Mas não tomou posse ainda não. Eu saio de Foi Brasília. Definido, né? Foi definido. Mas que você o veja Fux. bem, eu saí de Brasília de manhã cedo e já chego aqui, tem 2 coisas novas. Primeiro, Marlon, eu não acho nada, porque eu não sabia eu fiquei sabendo agora há pouco que o ministro foi nomeado, sabe? Eu não conheço, sinceramente, vou me ater ainda. Então, não sei nada sobre ele. E sobre o fake news. O fake news, olha só. Eu, sinceramente, tenho dificuldade com toda essa discussão lá. Eu já disse veja bem, e tenho dificuldade por quê? A fala do ministro Barroso, rapidinho essa explicação, ele disse o seguinte, porque a Constituição diz que dentro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo pode fazer, se acontecer lá um advogado dar um tapa num ministro daquele, pode abrir um inquérito lá dentro sobre isso, mas dentro do físico lá. Mas aí o ministro disse o seguinte, olha, dadas as plataformas digitais, como essas coisas hoje em dia, né, você pode fazer uma sessão online e tal. Então, alargou-se os limites do Supremo. Então, dado isso, o Supremo pode ter jurisdição, sim, fora e pode abrir um inquérito. Ou seja, em suma, ele disse o seguinte, onde tiver um ponto de internet, aí está... quase como Jesus Cristo disse, onde tiver 2 ou 3, aí estou eu no meio deles, né? Mais ou menos o seguinte, tem um ponto de internet, o Supremo pode ter jurisdição, né? Então, eu até brinquei esses dias, eu falei, olha, então não é mais o Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Universal, né? Um amigo meu já sacana disse, então vai ser o Edir Macedo o presidente. Mas o que ocorre? Então eu tenho essa dificuldade porque eu acho difícil, eu não concordo com eu não vejo o Supremo eu não concordo com esse conceito de jurisdição fora dali, mas tudo bem. Está lá, está posto, o Supremo já decidiu, está feito, né? Mas eu tenho essa opinião. Então, a propósito aí, o Luiz Fux vai tomar posse em setembro. Ele foi eleito hoje, né, até pelo critério de antiguidade, antecipado em função dessa questão. Faixa preta de jiu-jitsu. E é um pouco melhor do que o Dias Toffoli, né? Aliás, qualquer um. Menos o Alexandre de Moraes, que esse aí, Deus me livre. O Dias Toffoli é formado na USP. É um dos poucos. Formado na USP. É um dos poucos. E o Carlos... Você lembra do sobrenome do ministro aí? Decotelli. Carlos Decotelli. Ministro da Educação. Que é... Não é. Achei que era... Porque o Paulo Guedes, que é flamenguista, o Decotelli é botafoguense, segundo o Bolsonaro na live de hoje. Ele é um oficial da Marinha e formado em economia. Que é um nome bom. Gosto do Botafogo, mas é nosso freguês. Olha só, encerrando aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí, em 1 minuto, sobre a questão da eleição suplementar. Deu um tempo, deu uma trégua, sabe-se que a municipal ocorre em novembro, mas aí a suplementar aqui para o Senado, cujo nome de José Medeiros estaria ali, né, sendo pleiteando essa vaga, isso que já foi senador da República. Então, provavelmente vai ser junto com a de prefeitos, que o Senado votou por adiar para novembro. Na Câmara nós não estamos propensos a votar concordando, porque nós não vemos que sentido faz isso você adiar de outubro para novembro.
não estamos vendo diferença. E mais, não estamos vendo também sentido o seguinte, os ônibus estão andando lotados e o que a gente está dizendo é o seguinte, tem como você fazer uma eleição com todos os cuidados, se precisar, alarga o tempo dela além das 6 horas da tarde, para que pessoas com certa idade votem em um determinado horário, ou seja, põe o exército, põe todo mundo para cuidar com distanciamento social, com cuidado. Então, assim, a Câmara está propensa a não acatar ali, enfim, queremos que ela seja em outubro mesmo. Ok. Zé Medeiros, deputado federal pelo Podemos, muito obrigado pela sua entrevista aqui e que da próxima vez a gente possa fazer na íntegra, do primeiro minuto até o final. Pois é, eu que agradeço a oportunidade e aí colidiu os horários com a sessão virtual. Com a sessão virtual da bancada e, enfim... Mas está valendo, houve esclarecimento aqui de muitas coisas. Agradeço ao deputado Zé Medeiros, agradeço também a Ana Carla Costa, minha amiga, e também assessora de imprensa aí do Zé Medeiros. Agradeço também ao Lorenberg por mais essa edição. Muito obrigado, meu amigo Paulo. Muito obrigado mesmo. Medeiros é cliente nosso aqui há muito tempo do programa, né? Já veio várias vezes aqui. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores. E a você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se encontra em mais uma edição do Opinião, nessa sexta-feira, às 7h30 da noite. É isso. Fica bem, fica com Deus também.